Salve, amigos! Fabrício Chafransky falando mais uma vez. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Pessoal, antes de mais nada, aqui, olha, mais uma vez o convite para você que ainda não entrou no grupo que eu criei aqui, olha, no Connect Chat aqui do Profit, tá? Ou você procura aí, tá? O grupo de estudos Fabrício Chafransky, um dentista na bolsa aí, no Connect Chat, ou eu deixo o link de convite aqui na descrição do vídeo abaixo. Entra aí pra gente bater um papo, pra gente conversar aí sobre algumas leituras de mercado e que a gente acaba fazendo durante o dia, tá joia? Sempre lembrando, pessoal, tem um monte de fake, clone meu aí, pedindo dinheiro para vocês. Não caia nesse tipo de golpe, pessoal. Eu não peço dinheiro para ninguém, eu não aplico dinheiro de ninguém. Então, se alguém entrar em contato com você pedindo dinheiro, não sou eu. Manda cheirar o dedo, tá joia? E aqui no Connect Chat eu vou começar a usar mais esse meio de comunicação com vocês. Sempre vai ter um selinho de verificação aqui do lado, tanto do meu grupo, tem o selinho de verificação ali, como no meu nome também, olha. Então, se você estiver falando com alguém que não tenha esse selinho de verificação da Anelógica, aí você pula fora porque não sou eu. Legal, pessoal. Convite feito. Todo mundo aí pode entrar no meu grupo aí no Connect Chat aí do Profit, tá? E hoje vamos ter um vídeo aí diferente, pessoal, um bate-papo aí com meu grande amigo, com o Marcelo, que é trader e psicólogo, opera comigo todos os dias aqui, faz parte da minha equipe, faz parte da equipe A, e vai ser uma conversa bastante interessante. E para você que vem tendo aí um pouco de dificuldade para se encontrar no day trade, talvez você escute algumas coisas que possam te ajudar. Então vamos lá, vamos ver a nossa entrevista e o nosso bate-papo com o Marcelo. Espero que você goste. Bem, pessoal, então conforme foi explicado para vocês aí na introdução do vídeo, nós estamos hoje aí com um convidado especial na nossa gravação, que é o Marcelo Vasconcelos. O Marcelo faz parte da minha equipe, pessoal, que é a equipe A, que são aqueles alunos e ex-alunos de mentoria que operam comigo todos os dias. Então a gente convive hoje como uma família, né? Porque além do tempo, do horário que a gente está operando ativamente pelo Zoom aqui, todo mundo conversando, a gente tem o nosso grupo no Telegram, que é convivência 24 horas por dia. Então, ali a gente está batendo papo, conversando sobre mercado, sobre outros assuntos o tempo todo. Então, eu considero esse pessoal hoje como se fosse da minha família. E o Marcelo, assim que a gente se conheceu, eu sempre insisti muito para que ele desenvolvesse um trabalho mais sério na área do mercado financeiro. E por quê, pessoal? Porque o Marcelo ele tem um diferencial. Ele é psicólogo. E aqueles que me seguem sabem que eu defendo muito a tese de que o mercado financeiro, principalmente o day trade, ele precisa de uma base mental muito forte. Se você não estiver bem preparado emocionalmente para a batalha do day trade, a tua chance de sucesso é praticamente zero. Por isso, existe aquela lenda das pessoas que se dão tão bem no simulador e quando partem para a conta real, tudo desanda, tudo é errado, é ou não é? E isso é simplesmente porque na conta real entra o fator emocional que no simulador não existe. Então, eu tenho insistido muito com o Marcelo para ele desenvolver um trabalho mais focado, né, para traders iniciantes, para aqueles que querem se desenvolver no mercado, na parte aí psicológica. E o Marcelo acabou até escrevendo um livro sobre isso, mas a gente vai falar disso mais para frente. Marcelo, seja bem-vindo, uma grande satisfação ter você aqui. E eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí e falasse como é que você, um psicólogo, veio cair aqui no mercado financeiro, cara. Eu quero que muitos te façam a pergunta, como fazem para mim. Pô, Fabrício, você é um dentista, cara. O que você está fazendo aqui? Então eu te faço a mesma pergunta, Marcelo. Você é um psicólogo, o que você está fazendo aqui, cara? Vamos lá. Muito obrigado aí pelo convite.
é uma satisfação. Bom, eu sou um cara que, desde muito pequeno, se percebeu muito feliz quando ajudava as outras pessoas, sabe? É uma pessoa que se doa bastante para os outros e que, quando ajuda os outros a resolver os seus problemas, ficava mais feliz ainda, né? Uma sensação extremamente prazerosa. E aí eu comecei a perceber que essas características que eu tinha dentro de mim tinham que ser aplicadas profissionalmente em alguma coisa. E eu fui me interessando pela área da psicologia, ajudando as pessoas na parte clínica a resolver os seus próprios problemas, que são, obviamente, de cunho emocional. Situações aí que acontecem na vida impactam as emoções das pessoas e, a partir daí, elas vão gerar sentimentos, vão gerar pensamentos, comportamentos que vão fazer a pessoa seguir um determinado padrão na sua vida. E esse padrão ele pode ser um padrão saudável ou doentio, gerando ansiedade ou depressão. Então, na área clínica, eu venho tratando essas duas questões em adultos, né, tanto na parte de ansiedade quanto na parte de depressão. E, paralelamente a isso, eu desenvolvi também a minha carreira em empresas de grande porte, trabalhando nos setores de recrutamento e seleção e de treinamento e desenvolvimento de empresas grandes, né? Novartis, GE, Sony Ericsson, BRF Foods, entre outras empresas por aí, né? Assumindo projetos e desafios dentro dessas áreas. Quando chegou a pandemia do Covid-19, aquele caos financeiro que se instalou no mundo, empresas fechando, diminuindo o faturamento, linha de produção reduzida, um número muito grande de pessoas foi mandada embora dos seus empregos, foram demitidos. Então, as empresas começaram a solicitar para mim um trabalho de educação financeira, para que as pessoas pudessem aprender a lidar melhor com aquela verba que eles tinham recebido da rescisão, do seguro-desemprego, do auxílio emergencial, né? E também de empreendedorismo. E lá fui eu me debruçar sobre isso e acabei descobrindo aquilo que por anos eu não tive muito estímulo para procurar, que foi a renda fixa e a renda variável. E na renda variável eu acabei tendo o primeiro contato com o day trade. E assim como aquele boom de pessoas, de CPFs que entraram na Bolsa de Valores, né? Eu também entrei. E assim eu caí de paraquedas lá, contratando um daqueles cursos de gurus, ostentadores, né, da internet, e fui me aventurando sem conhecimento algum nas operações. Aham. Foi assim que eu caí aí. Uhum. E você, nesse momento, quando você teve o contato com o mercado financeiro, você acabou trilhando o caminho, então, que praticamente todos nós trilhamos, que é de você fazer um ou outro curso superficial, começa a operar, achando que descobriu Minha uma mina vida de ia estar ouro, né? resolvida. Eu achei que tinha descoberto uma mina de ouro, cara, É, quando descobriu o day trade, né? E aí você começou, então, a fazer operações, começou a operar mesmo. Resolveu pôr o pé na água e mergulhar na água para se transformar realmente num day trader. E aí, como é que foi, cara? Você, que é um psicólogo, como é que você se sentiu no momento que você entrou nesse mundo? eu quando comecei a estudar um pouquinho sobre estruturas de alta, estruturas de baixa, padrões de price action, eu falei, esse aqui vai ser a minha fonte de renda, vou viver de day trade, né? Vou abandonar a E psicologia, não, vou morar na nunca, praia. Que não, tal, hein? Você morar na praia, hein?
Eu já moro em Maceió aqui, Porra, né? Aqui cara, já. eu sei. Aqui a praia fica a 4 quadras de casa Ai, que aí. É inveja, uma, cara. Que é uma inveja que eu tenho de maravilha. você. Venha passar o inverno aqui comigo pra você ver o teu, cara. Ave Maria. Ah, então, eu perdi. Como é que Fui. você se sentiu a hora que você começou a operar? Primeiro você A teve minha. aquela ideia de todos, que você tinha É, descoberto uma mina de ouro. Aí você começou a operar. E aí, cara, como é que você se sentiu? então, quando eu comecei a operar, eu comecei a operar de uma forma um pouco diferente do que eu acredito que muita gente opera, né? Porque a venda do day trade, ela é muito sedutora. Então, as pessoas colocam um volume de capital realmente considerável, muitas vezes, para operar, e elas já começam com a mão pesada, né? Achando que vai dar super certo. Eu não fui nessa, né? Eu fui mais desconfiado e falei assim, bom, eu preciso testar, eu preciso saber como é que a coisa vai se comportar, como é que eu vou me sentir. Então, eu não fui cego completamente da minha avaliação crítica. E sempre fui fazendo operações com volume de capital mínimo, né? Só que, como diz o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo, de grão em grão eu perdi ao longo do tempo um bom dinheiro. Aham. E isso não te trouxe uma frustração muito grande? Por Gigantesca. que que você não desistiu? Pensei em desistir sim, mas ao mesmo tempo eu falava assim, poxa, tem gente ganhando dinheiro. Se tem alguém ganhando dinheiro, significa que existem coisas que eu ainda não sei e eu preciso saber. A lógica do mercado, ela é muito simples. Só que eu preciso aprender a fazer isso e eu não estou encontrando as informações que eu preciso ter para conseguir, como dizem por aí, virar essa chave. E eu preciso me debruçar sobre isso e sobre mim mesmo para conseguir entender o porquê que eu estou errando nas operações. Preciso entender por que que quando aparece a famosa estrutura de alta, você compra e o mercado desce. E o contrário também. E eu não consegui encontrar essas respostas até encontrar o canal do senhor. Aham. Então a gente pode dizer assim, talvez o que tenha colocado você numa linha interessante foi o fato de você ter feito aquilo que você defende no teu livro. Você estancou o teu sangramento, tentou perder o mínimo possível na fase que é inerente você perder, que você vai perder. Então você teve um controle Sim, suficiente naquela época para levar você até um desenvolvimento. Ah, foi comigo? Foi, mas poderia ter sido com o Garufi, poderia ter sido com o Renan Roça, poderia ter sido com o Stormer, poderia ter sido com outros professores, com o Palex, acabou sendo comigo. Mas o que, que aconteceu? Você, por ter estancado o teu sangramento, você ganhou tempo para sobreviver até atingir esse ponto onde você conseguiu passar para um nível, vamos dizer assim, mais elevado, né? isso. E outra coisa que eu queria saber, Marcelo, de você, muita gente me bate quando eu falo isso, mas eu acredito nisso, tá? Eu não tenho, não existe estudo disso. Eu acredito que a parte técnica do day trade seja muito fácil, tá? Esses dias, inclusive, um cara me agrediu num comentário no YouTube, que o cara falou que se ele me visse na rua, ele ia me arrebentar de cacete. Porque eu falei que a parte técnica é muito simples, é muito fácil. Eu ensino os meus operacionais para uma criança de 6 anos em 20 minutos. Tá? Então, eu acho muito fácil, cara. Eu acho que o difícil é a parte mental, é o comportamento. Você que é um profissional da área da psicologia e também na área do mercado financeiro, como que você poderia ponderar isso? Se a gente fosse dar uma porcentagem, quanto que você acha que é importante o fator psicológico e o fator técnico? Teria como você fazer uma comparação entre uma parte e outra? Com toda certeza. É assim, não é uma questão separada, né? Conhecimento das emoções, da psicologia. Nós somos Ah, seres integrais, né? certo. Então,
não dá, não, eu não me sinto confortável em fazer classificações estatísticas de percentual, Certo. porque cada pessoa é resultado de seu conjunto de experiências na vida, do seu conjunto de emoções. Mas posso dizer sim que cerca de, vamos tentar se aproximar, 90% do comportamento no mercado financeiro, da tomada de decisão, está baseado em emoção. Tá. Não tem como fugir disso. Ou A seja, movimentação do preço, ela gera expectativa. E a ah, expectativa aciona gatilhos emocionais de cada pessoa. Cada pessoa vai acionar um gatilho diferente. E existem 5 perfis que eu consegui pesquisar ao longo desses 4 anos de investidores de bolsa de valores. aham. Tá? Então, vai, como nas próprias entrevistas das corretoras, dos formulários, né, eles Aquele colocam, perfil, né? Ah, vai ter o conservador, o moderado, o agressivo, mas eles fazem esse perfil para ir para renda fixa ou para renda variável. Mas da mesma certo. forma, na renda variável, vai existir um perfil de investidor que é aquele que é isolado e se satisfaz com seus próprios pensamentos apenas. Aham, É um cara extremamente conservador, é um cara que arrisca muito pouco, e que ele vai entender o mercado de uma maneira mais racional. Então, é um cara mais analítico, aham. tá? Inclusive, eu faço essa parte desse traço Desse de grupo. investimento, Uhum. né? Tem outro perfil de investidor que vai lá porque ele está querendo se sentir incluído no meio social onde ele vive. De repente, ele convive com pessoas que têm um poder aquisitivo maior e ele quer se afastar da possibilidade de ser abandonado ou rejeitado por aquele grupo e ele vai tentar. Então, ele olha para o mercado e pensa: pô, isso aqui vai ser meu caixa eletrônico. É com isso aqui que eu vou conseguir acompanhar o ritmo das pessoas. É uma necessidade de aceitação muito grande, Aham. né? Tem outros que vão se desenvolver no sentido de falar assim, pô, com o dinheiro que eu posso ganhar aqui, eu vou ter condições de poder ter um carro, de poder ter aquela namorada e poder oferecer as condições de vida para uma outra pessoa ou para a própria família. E aí ele pensa que através do dinheiro ele vai conseguir ir manipulando as coisas e as pessoas também em torno dele, né? Tem pessoas que querem operar no mercado financeiro para não se sentirem mais humilhadas, né? Não se sentirem mais culpados, porque a situação que ela está vivendo hoje, talvez no emprego, ganhando pouco, ou desempregado, ou numa situação empreendedora com muitas dificuldades, a pessoa olha para o mercado financeiro e fala assim: não, eu tenho que dar um salto na minha vida para sair dessa condição de humilhação que eu me percebo nesse momento. Aham. E tem um último perfil de investidor que é um cara que é agressivo, que ele vai falar assim: não, eu vou porque eu quero ter o melhor estilo de vida para mim, para minha vida, para minha família. Tenho grana e eu vou colocar nisso porque eu sei que eu vou conseguir ganhar muito. Então, esses 5 traços de comportamento, eles se apresentam a todo momento nos investidores que eu consegui pesquisar ao longo desses 4 anos aí. Ou seja, todos eles operam o desenvolvimento do preço para atender a uma demanda, a uma necessidade de expectativa ou de realização de uma necessidade emocional. Conforme o preço vai evoluindo, esse nível de expectativa ele aumenta ou diminui, e essa expectativa, com o passar do tempo e os resultados que a pessoa vai tendo, vai se transformando em ansiedade.
A pessoa ela começa a operar com meia dúzia de conhecimentos, não sabe direito por que as coisas acontecem do jeito que acontecem, não entende o comportamento do mercado. Aí ela fica baseada somente naquilo que ela acha e quer fazer com o que ela acha acontecer ali no gráfico. É uma ilusão muito grande. Isso eleva o nível de ansiedade de uma maneira muito forte. Quando o resultado não dá certo, toda aquela expectativa é quebrada. E a ansiedade ela pode cair para a depressão. Aham. Então, o investidor ele fica oscilando numa bipolaridade de ansiedade e depressão, ansiedade e depressão. E isso vai acabando com a saúde dele, vai acabando com os relacionamentos que ele tem com os amigos, porque ele só sabe pensar e falar sobre isso. Ele fica o dia inteiro em frente de uma tela. O relacionamento conjugal, né, com os filhos, fica cada vez mais isolado. O comportamento dele muda, só que no mundinho dele, tudo está fazendo sentido. Ele consegue maquinar sozinho, ele pouco consegue falar sobre isso com as outras pessoas que não operam no mercado financeiro, porque elas não sabem falar sobre isso também. E ele entra numa ilha, fica isolado. Só que ele não percebe a mudança do próprio comportamento, mas o mundo inteiro percebe. E aí ele começa a prejudicar os seus relacionamentos sociais, familiares e profissionais. Aham. E ele vai acabando com a própria vida sem perceber. Aham. Viu, Marcelo? E dentro desse cenário dramático que você montou e que a gente acompanha todos os dias, né, juntos, através das pessoas que procuram a gente aí, me diga uma coisa. Ontem a minha esposa, vocês sabem que ela é psicopedagoga, ela mandou um estudo, foi uma tese de mestrado de alguém aqui do Sul, sobre o aumento significativo de casos de ansiedade, depressão, TDAH em pré-adolescentes. Tá? Crianças de 10 anos, cara, 11 anos, acompanhado com um aumento, inclusive, absurdo de suicídios de pré-adolescentes. E é um número assim, alarmante nesses últimos anos. E eu conversei bastante ontem com a Kelly sobre isso, sobre a influência das redes sociais. Inclusive, essa tese de mestrado levantou isso, da influência das redes sociais nesse desequilíbrio que está acontecendo com os pré-adolescentes. Então, até puxando um pouco do impacto das redes sociais na vida das pessoas, como que você acha que as redes sociais impactam no cara que descobriu o day trade, que descobriu o mercado financeiro e que está querendo ganhar dinheiro com isso? As redes sociais, elas ajudam ou atrapalham? Como é que o cara deve se comportar com relação a isso? Qual que é a tua opinião? Bom, existem estudos aí muito interessantes, inclusive o Hospital das Clínicas em São Paulo tem uma célula de pesquisa muito interessante falando sobre vício em internet. Ah, E tudo isso está ligado à exposição à tela, seja lá no que for. Tá? ah, Mas com essa época de internet aí, né, no caso dos pré-adolescentes, começando por aí, eles estão tendo acessos a muitos games, né? ah. E games em grupo. E existem games que hoje em dia, não sei se você sabe, mas que são games para profissionais de games, com campeonatos mundiais que pagam para o vencedor 6 milhões. Aham, eu já vi isso aí. Inclusive, meu É, filho que me assim, mostrou. Inclusive, o Caio que me mostrou. É. é uma coisa assim impressionante. Então, os adolescentes, eles buscam, alguns, é claro, né, não são todos, mas alguns buscam até se profissionalizar em games e passam um tempo exposto ao jogo, que é um tempo de uma carga horária de um adulto trabalhando 8, 10 horas por dia, Uhum, né? O que acontece é que nós somos um organismo, nós temos um órgão fantástico, incrível, que é um cérebro. E o cérebro ele reage aos órgãos do sentido. Quando você está diante de uma tela, o seu principal órgão do sentido que está sendo ativado é a visão. E a visão aciona uma série de mecanismos internos
e influencia o comportamento de neurotransmissores. E a gente sabe que os neurotransmissores afetam os comportamentos. Ou seja, toda vez que você olha alguma coisa que lhe agrada, toda vez que você vê tem uma expectativa positiva ou que tem um resultado positivo em cima de um jogo ou no mercado financeiro, por exemplo, quando você tem um game, você tem uma explosão de um neurotransmissor chamado dopamina. Então Né? é parecido, ou então o day trade, o mercado, é parecido com o jogo dentro do efeito que ele causa na. Neuropsicologicamente falando, sim. Vira um joguinho pra gente. Não é um jogo, mas é o processo interno, orgânico, ele se processa exatamente da mesma maneira. Uhum. E aí a pesquisa que o HC fez, né, o Hospital das Clínicas, entre outras universidades aí de fora do país, é que o efeito e a região do cérebro onde se processa tudo isso é exatamente o mesmo em que as drogas atuam. Uhum. Então, o efeito viciante de games, de internet, e como o mercado financeiro hoje está diante de uma tela, ele também provoca o vício em que a pessoa às vezes nem quer operar, mas ela não consegue ficar sem abrir o gráfico e ter que meter o dedo no botão, por puro vício. Ou seja, o mercado financeiro, junto com a rede social, acaba funcionando como um estímulo Um estímulo, para acabar fazendo com que a pessoa se torne um viciado, inclusive em algo que pode destruí-la. exatamente. Parecido com uma Agora, droga. né? Agora, eu não posso falar também que isso vai ser igual para todo mundo, porque Hum. é, existe uma coisa, né? Um comportamento. As pessoas, elas têm um nível de criticidade maior e outras têm um nível de criticidade menor. Tem gente que olha para uma propaganda e acredita, simplesmente acredita. Ela não tem um filtro de avaliação se aquilo que ela está olhando, aquilo que ela está recebendo, aquilo é bom ou não é, se aquilo é verdade ou não é. Quantos golpes a gente não vê acontecendo? Poxa, toda semana aparece gente no meu Instagram lá me oferecendo o Pix. Inclusive Olha, comeu o nome. você. Inclusive comeu o nome. E, cara, o que tem de Fabrício, dentista na bolsa, pedindo Pix por aí, você nem imagina, cara. Cara, como é que pode? É, O e as cara tem pessoas uma caem, viu? tabela. E as pessoas caem, viu, cara? O cara tem uma tabela que vai de R$ 250 a 50 mil. É? E aí o cara coloca assim, ó, você deposita esse valor para mim, em até 5 minutos Eu te eu te devolvo. dou 10 vezes mais. Cara, é óbvio que é um golpe. Não tem como, cara. Aí o cara vem com uma história, não, porque eu tinha um dinheiro e eu aprendi a rentabilizar esse dinheiro e eu consigo ganhar no giro. Então, sabe, é cada conversa. E tem gente que olha, muitas vezes, por conta da necessidade, por conta de um aperto financeiro, de um desespero, a pessoa tenta e perde. Mas é um desespero, é uma emoção que o cara está sentindo no momento e ele não encontra outras saídas e vai por esse caminho da facilidade, esse caminho da conveniência, porque ele sabe que ele pode resolver aquele problema de outra maneira, mas que vai dar mais trabalho. A nossa mente, o nosso cérebro, olha, isso é muito importante. O nosso cérebro ele trabalha com um princípio de economia de energia. Para o nosso organismo poder funcionar, um desprendimento energético é gigantesco. Então, o nosso cérebro ele vai funcionar de uma maneira eficiente. Ele vai falar o seguinte: olha, como é que você consegue ganhar mais fazendo menos? Então, muita gente vai optar ficar fazendo atividades que têm um menor esforço físico, menor desgaste mental para conseguir rentabilizar um dia. E aí o day trade, ele traz no seu marketing, na sua venda,
um aspecto de sedução para esse tipo de comportamento muito poderoso, né? Veja lá, você vai passar muito tempo com a sua família que você não passa hoje, você vai viajar num hotel 5 estrelas, você vai ter um carrão, É você um vai ter sonho isso, você fácil vai ter. de vender, né? Como eu falo. É É um muito sonho fácil. E o fácil de vender. brasileiro também ele tem um aspecto um aspecto cultural muito ilusório, né? Veja, Tá? assim, independente de partido político, mas Cara, desde que eu me entendo por gente, as pessoas são enganadas facilmente, né? as pessoas são enganadas. É. São enganadas, sabe? A cada 4 anos a conversa mentirosa da política aparece A e as cada pessoas. dois, né? A cada dois, É, porque é tem as verdade. municipais no meio e continuam os mesmos caras com as mesmas mentiras, com as mesmas tapeações e as pessoas caindo do mesmo jeito. É isso aí Cara, mesmo, cara. eu tenho 47 anos e sempre foi assim e É, vai continuar sendo. Então, assim, as pessoas elas querem acreditar naquilo que é mais cômodo, que é mais fácil para elas, e quando se dão mal, elas ainda têm a expectativa de que os outros pensem: ah, coitadinho, ah, que pena. Ele fica numa posição de vitimização muito grande. E não é aham, assim. Não é assim, a luta tem que trabalhar mesmo. tá. E qual que é a dica que você dá? Digamos que eu sou um trader iniciante, então eu estou começando no mundo do mercado financeiro, quero aprender a fazer day trade, eu começo a procurar assunto na internet e você bombardeado, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, você bombardeado, esse vídeo aqui vai ser interrompido no meio e vai aparecer o cara lá, um Camboriú lá vendendo, eu sei, tá? Como é que eu, que sou iniciante, devo filtrar? Quem eu devo seguir? Quem eu não devo? Tá? Existe uma maneira de você conseguir separar o joio do trigo? Olha, vou falar da minha própria experiência, né? Ah, Quando eu tive o interesse em saber sobre o day trade, e coloquei no campo de busca lá do YouTube, aham, o algoritmo me trouxe aqueles profissionais, entre aspas, vamos dizer assim, aham. que têm o maior número de visualizações, Isso. Uhum, né? Que tem aham, o maior número de seguidores, que tem o maior número de comentários, né? E a gente, quando olha para isso, pensa o seguinte: ah, se tem muita gente acompanhando, então significa que é bom, certo. né? A lógica vai por aí. E eu percebi ao longo de 4 anos que essa lógica só me levava para o fundo do poço. Aham, Então eu falei assim: poxa, levei 4 anos para entender que precisava olhar para isso de uma maneira diferente. Falei assim: eu vou buscar por aquelas pessoas que têm um canal pequeno, né? Que tem um número de visualizações menor, e vamos ver o que essas pessoas falam. E comecei em busca. E aí eu encontrei alguns traders, né, que eu achei muito interessantes e eles falavam de coisas que eu não ouvia nos outros canais. E eu falei assim: poxa, por que eu não ouvi isso? Vamos testar o que ele está falando aqui. E aí eu comecei a ver uma mudança acontecendo, né, nas operações. E nessa busca por encontrar um bom profissional, uma pessoa séria, com princípios, com valores, que se preocupa de verdade com os seus próprios seguidores, que tem responsabilidade, né, que trabalha de uma maneira ética, aí eu encontrei o senhor. Eu falei assim: poxa, vamos lá, eu sei que eu sou uma pessoa que, a princípio, é desconfiada. Vamos aham, ver como é que vai dar, mas vamos ver se eu consigo entender, se eu consigo operar, se aquilo tudo que eu vou consumir faz sentido. E no ano passado eu comecei a seguir o senhor. aham, E fiquei acompanhando, sem interagir com o senhor de forma alguma. aham. E com o tempo eu comecei a fazer os testes, eu falei assim: poxa, legal, isso aqui está parecendo ser muito bom. E aí eu comecei a interagir e tive o desejo de fazer parte da sua equipe de mentoria, Aham. né? Que carinhosamente aí o senhor chama de equipe A, É, né? os malucos aí.
E aí, felizmente, né, eu entrei na sua mentoria e percebi que operar em grupo, operar de forma acompanhada, aprender todos os dias com as suas avaliações. O senhor é uma pessoa extremamente conservadora nas suas operações, né? Então, isso modera a ansiedade que as pessoas têm de ficar clicando. Pô, eu fazia 40, 50 operações no dia. Hoje eu estou fazendo de 5 a 7 por semana. Joia? Quando tem dia que eu faço 3, 4 operações, eu fico bravo. É muito. É muita coisa. Porque eu não entendi o conceito de rentabilidade no day trade. As Uhum. pessoas, quando entram no day trade, elas ficam esperando Ganhar dinheiro. ganhar dinheiro e comprar Caixa um eletrônico. carro no final do mês. Tem gente que consegue fazer isso? Claro que tem. Mas para o iniciante, para aquele que está no mercado há algum tempo e não está tendo resultado positivo, É impossível. esquece isso. Esquece isso. O Stormer ele fala muito bem, né, que enquanto a pessoa estiver no mercado esperando fazer dinheiro, seja lá a quantidade que for, não vai dar certo. Né? O senhor fala muito bem nos seus vídeos que antes de colocar a mão, né, num paciente, né, para mexer no dente de um paciente, você precisa ter um diagnóstico. Você precisa aprender a avaliar, esperar, saber exatamente o que deve ser feito, como deve ser feito, quando deve ser feito. Isso aí. Tem uma medida certa, né? Então, não dá para ter esse tipo de comportamento. Então, essa mentoria toda, né, o seu canal com diversos vídeos que tem lá, vão falar sobre psicologia, que, apesar de ser psicólogo, aprendo demais com o senhor. A sua psicologia para trader é fantástica, é a mais eficiente das que eu já pesquisei aí. Né? O senhor fala da técnica do capital virtual, o senhor fala sobre gerenciamento de risco, o triângulo do risco dos investimentos. O senhor fala de operacionais equilibrados, né? Então, quando a gente junta tudo isso, que são os 4 pilares do sucesso, que é onde o livro foi baseado, é aí que eu recomendo que as pessoas tenham um olhar. Na verdade, a ideia do livro ela surgiu então porque a gente tem dificuldade de encontrar conteúdo, né? Para quem está começando, você vai buscar conteúdo onde? Inclusive, há alguns dias atrás, alguém, acho que foi o Guilherme, que me pediu dica de leitura. Eu falei, cara, sobre o que? Day trade? Eu falei, não existe. Não existe. Você quer livro de day trade? Tem. Até eu lembro que eu citei o meu vizinho aqui, o Bruno. O Bruno Moll tem um livro excelente, cara bom. Quem não segue ele, siga lá o Bruno, Bruno Moll, que inclusive é cria, é filhote do Palex, que também tem bons livros de day trade, tá? Mas eu não me veio mais nenhum na cabeça, cara. Eu não consegui lembrar de outro livro. A gente tem alguns bons livros de mercado, principalmente na parte de comportamento, tem. A gente pega lá os Axiomas de Zurique, que eu gosto muito. A gente pega lá Trading the Zone. Pô, cara, mas são livros que foram escritos há muito tempo atrás e que, na minha opinião, eles estão defasados com relação à velocidade do mercado financeiro que a gente vive hoje. Quando esses livros foram escritos, não tinha grupo do WhatsApp, cara. Então, hoje a gente vive uma realidade muito diferente daquela, né? Então, nós não tínhamos um livro que eu pudesse recomendar. E E a como é que... tecnologia também, né, doutor? Pois é, Que não tinha naquela época a tecnologia que a gente tem hoje. como é que você teve a ideia de escrever o livro? O que Então, como eu falei, vou né? escrever um livro, para quê? Então, como eu falei, eu sou um cara que gosto de ajudar, né? Desde pequeno eu sempre tive esse perfil. E da mesma forma como eu me senti muito ajudado, né? Eu pensei, poxa, tem um monte de gente que está vivendo a fase um do desenvolvimento do trader, que é a fase da perda consistente, e que
como eu consegui sair dessa fase um, a minha forma de pensar, de ser, né, foi de trazer essa ajuda para as pessoas também, trazendo essa contribuição da minha própria experiência. Ali eu falo de algumas coisas que eu vivenciei também como drama, né, dentro da fase um, né, e vou mostrando aspectos da psicologia cognitiva, da neuropsicologia, da aprendizagem, para que você consiga sair de maneira mais rápida dessa fase um. O sofrimento, a fase um vai existir? Vai, mas o tempo de permanência da fase um vai Aham. depender do quanto você está disposto a aprender a ser diferente do que é, Certo. a mudar o seu comportamento, a sua atitude. E esse livro vem para encorajar, para incentivar essa mudança. Então, o livro ele é direcionado para iniciantes, para aqueles E que. para os traders que estão na fase um. Oh, que legal! Então, iniciantes ou não, para aqueles que não encontraram o seu caminho, para aqueles que continuam Exato. perdendo, que continuam batendo cabeça, que continuam tentando sobreviver, tirar a cabeça para fora da água e não conseguem. Exatamente. Eu não estou falando ali de técnicas, né, de operar com 100 contratos, até porque eu nem sei fazer isso Aham, ainda, aham. entendeu? Eu estou falando sobre mudanças que a gente precisa ter, como a gente precisa se reconhecer emocionalmente para que a gente possa mudar o comportamento e a forma como a gente enxerga o mercado. E aí sair dessa fase um que é um sangramento, e estancar essa hemorragia e começar a se curar, indo para a fase 2 que é a fase do empatador, né? E Aham. aí os ajustes vão fazer ir para a fase 3 e É, começar a trilhar um caminho de sucesso. eu costumo dizer, Marcelo, o pessoal usa muito a frase assim: não, resultados passados não garantem resultados futuros, né? Na renda variável. Usam muito isso. E eu costumo falar que a técnica que a gente utiliza hoje para operar, se você seguir ela à risca, a forma operacional, o plano de trade, o manejo de capital, eu costumo dizer que se o cara seguir aquilo e ele continuar perdendo dinheiro, ou seja, se não virar a conta para cima e começar a crescer o dinheiro lá, se não acontecer isso, eu como o meu computador. Então não existe essa de que o resultado é passado, pode ser que para frente seja. Não. Se fizer do jeito que a gente fala e não der certo, eu como o meu computador. Porque não tem como, a matemática não deixa o cara perder dinheiro. A matemática não deixa o cara quebrar. Então, no teu livro, você, claro, baseado nessa experiência que a gente ganhou durante esse tempo, você conseguiu descrever exatamente o que a pessoa precisa fazer para ela conseguir parar de perder dinheiro e começar a virar a curva dela para cima. É isso? Exatamente isso. É esse o objetivo do livro. Joia. Ou seja, se a gente pegar um universo onde dizem, né, 99% das pessoas perdem dinheiro, a gente pode dizer que o livro é direcionado ou dirigido praticamente para todos os traders que estão se aventurando aí nesse mundo extremamente difícil e desafiador que é o mercado financeiro, não é? O mercado financeiro é o mercado mais hostil do mundo, né? Outro dia a gente estava conversando, né, que, poxa, existem operadores do mercado financeiro, do Banco Bradesco, do Banco Itaú, do Banco do Brasil, e aí o trader ele vai no canal lá do Digital Influencer, aprende meia dúzia de técnicas ali e acredita que vai Que ele vai ganhar do conseguir cara. ganhar de Ele vai do tirar, cara, vai né? tirar dinheiro do tesoureiro do Bradesco. Essa, essa, Vai sim, essa né? é a ideia do camarada, né? Bem, pessoal, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo abaixo, eu vou deixar o link para quem quiser adquirir o livro do Marcelo, que inclusive está sendo vendido aí por um preço promocional de lançamento. E como eu tenho falado, o objetivo não é ganhar dinheiro, né? Claro que ele precisa ser remunerado pelo trabalho que ele teve, pelas despesas que teve para registro de livro, tudo isso custa dinheiro, pessoal, tá? Então, também
precisa ser remunerado por isso. Mas o objetivo não é ganhar dinheiro com isso aí. Então, está sendo vendido aí por um valor extremamente baixo, e como eu costumo falar, é um stop no dólar. E dos curtinhos. É isso aí, pessoal. Você vai pagar no livro um stop do dólar. E dos curtinhos, dos pequenininhos. Então, para quem quiser adquirir o livro do Marcelo, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Recomendo para todos vocês. Eu tive o privilégio de ser o primeiro a ler o livro, inclusive com muita honra aí. O Marcelo me convidou para escrever o prefácio. Foi uma grande satisfação para mim. E está à disposição para vocês aí com a minha recomendação que todos vocês leiam, se dediquem para estudar as técnicas que são explicadas ali, porque como eu falei, se você aplicar no teu dia a dia, eu garanto que perder dinheiro no day trade, o teu dinheiro, ninguém mais pega. Pode ter certeza disso. E daí deixa verdade. aí, Marcelo, as tuas considerações finais, e senão o papo é bom, nós vamos até o meio da tarde aí. É verdade. Bom, eu quero agradecer aí a atenção, a oportunidade que o senhor está dando, agradecer a atenção e a oportunidade de todos aqueles que estão assistindo o vídeo, que chegaram aí até o final. Desejo aí para todos uma mudança de atitude, de comportamento, de desenvolvimento da sua inteligência emocional para poder operar o day trade, que é o ativo mais difícil do mundo, né? O mini índice e o mini dólar. E a toda a equipe A, né, toda a equipe de mentoria, que esse pacote aí, né, de pessoas, né, esse conjunto de pessoas, essa interatividade faz bom, né? toda a diferença, faz toda a diferença. A gente aprende todos os dias, né, como ir progredindo, né, a nossa carreira dentro do mercado financeiro. Legal. Isso aí, pessoal. Então, a quem quiser, é só entrar no link na descrição do vídeo e adquirir o livro do Marcelo. Muito obrigado aí pela audiência de todos e a gente se vê na próxima. Valeu? Até. Tchau, tchau. Abraço.